E nós temos trabalhado aí com o mundo da música evangélica agora, desde junho mais ou menos do ano passado. A gente já falou com muita gente, com muitos cantores, e eu quero entrar mais a fundo daqui a pouco, tá? Mas eu quero que você entenda o seguinte, eu fui criado na minha família, eu nunca tive acesso à rede social. Eu nunca tive acesso a computador, internet, celular, tudo isso foi muito novo para mim quando foi acontecendo. Tá? A grande verdade é que eu não cresci nesse ambiente, tá? Eu vim usar a rede social, internet aí com meus 19, 20 anos, certo? 18, 19 anos. Então eu não tinha essa coisa de entender como que funciona, eu não era esses adolescentes que já têm, que usam, que sabem, não, eu não. Minha família, nós nunca tivemos a condição de viver esse tipo de mundo. Para você ter uma ideia, o meu primeiro computador, ele foi comprado depois que eu me casei, tá? Então eu iniciei essa questão aí das redes sociais, de usar mesmo, tá? Praticamente há pouco tempo, por assim dizer, há pouco tempo aí, 5, 6 anos, tá? Nunca fui um usuário ativo, não sabia como é que fazia isso. E quando quando eu me casei, quando eu comecei a namorar, na verdade, eu conheci essa questão do YouTube, né? Eu já era ministro da palavra, e eu pregava nas igrejas, e aí eu, não, poxa, vou pegar minha pregação e vou colocar no YouTube. Pra mim, e pra boa parte das pessoas que estão de fora, que não entendem, que não sabem como funciona, acham que botou o vídeo, você vai ter ali centenas de milhares de visualizações. A verdade é que é possível sim você postar um vídeo e ter muita visualização, é bem possível isso acontecer, mas não é comum. Tá? Eu lembro que o primeiro vídeo que eu postei no YouTube foi um trechinho de uma pregação minha, e acontece que eu achava que teria ali algumas visualizações, e não tive. Ao longo de uma semana, 2, ninguém viu, a não ser eu mesmo que ia lá assistir. Ninguém, tá? E eu creio que muito cantor passa por essa situação também, né? Muito cantor faz ali a sua postagem, seja no Instagram, seja no YouTube, e acha que por ser um ambiente onde está muita gente, todo mundo falando de rede social, todo mundo falando de rede social grande, de milhares e milhões de seguidores, acha que simplesmente fazer, postar, jogar lá o vídeo, o conteúdo, vai fazer com que muita gente ouça, com que muita gente assista, e não é assim. Tá? Infelizmente a gente acaba descobrindo isso das formas mais decepcionantes possíveis. A gente faz um belíssimo trabalho, joga e de repente nada acontece. E foi isso que aconteceu. Eu ainda postei, cheguei a postar, quando eu resolvi pegar de forma assídua no YouTube, eu comecei a postar vários vídeos, inclusive quando eu falava de família, a gente como ministro, né, a gente prega, a gente fala, e eu, quando me casei, eu já tinha uma ideia sobre família, relacionamento, mas preguei inclusive em cultos de família sobre, e eu comecei a falar muito de família no meu canal do YouTube, inclusive gerou até um livro, eu estou até com ele aqui, tá? O Maior Conflito do Século, foi um livro de 53 páginas, se eu não me engano, um livro que eu escrevi nesse período em que eu falava de família no canal do YouTube, e era uma luta para ter alcance, para ter gente vendo, para ter visualização. A gente sabia que o que a gente falava era importante, mas a gente não conseguia alcançar mais pessoas, tá? E infelizmente quando se trata de rede social é assim mesmo. Você nunca sabe se o seu conteúdo, se o seu trabalho vai alcançar as pessoas certas ou vai alcançar mais pessoas, tá? Então quando eu comecei foi isso mesmo, eu comecei postando vídeos, eu comecei postando conteúdos que não iam pra frente, que não alcançavam muita gente, tá? E aí logo eu entendi que não é de qualquer jeito. Não basta postar um vídeo, não basta postar um conteúdo. Não é o suficiente você estar lá. Você precisa entender como que ela funciona, você precisa entender o que a rede social procura, você precisa entender marketing, né, por assim dizer, marketing digital. E aqui eu já quebro até um preconceito. O mundo transformou essa nomenclatura marketing digital muito em venda. Venda curso, venda isso, venda aquilo. Mas você precisa entender que a gente não vende só coisas em dinheiro ou em produto. A gente também vende ideias. Tá? E tratando-se de ministérios, de cantores, do mundo evangélico, nós estamos vendendo uma ideia. Nós estamos tentando convencer a pessoa a concordar, a se convencer do que a gente está falando. A gente está vendendo uma ideia, né? Então a gente precisa dessa coisa. Agora, marketing digital não está necessariamente exclusivo de vender alguma coisa, vender um curso, vender um produto, não.
O marketing, pelo contrário, não é a arte de vender. É a arte de fazer a sua mensagem chegar para mais pessoas. E o marketing digital é fazer com que a sua mensagem chegue para mais pessoas através do digital, das redes sociais, das plataformas, de tudo isso, tá? E fica nítido que não é de qualquer jeito, você precisa entender como que funciona todas essas questões do digital, das redes sociais. E aí eu me lembro que eu assisti a um vídeo onde eu vi um rapaz falando sobre como vender alguma coisa nas redes sociais. Eu estava escrevendo o meu livro e eu sabia que não seria fácil, tá? Não é o primeiro, eu já escrevi vários, não publicado assim, esse é o primeiro realmente que foi publicado, mas eu tenho outros que eu já postei nas redes sociais, Facebook e tal, e eu sabia que as pessoas não compram assim, não tem ninguém procurando lá o irmão Rubens nas redes sociais, não. Realmente eu preciso desenvolver a vontade de compra das pessoas, a curiosidade das pessoas, tá? E não, isso não eu em particular, estou contando a minha história, mas você é cantor, você é ministro, você precisa estar buscando uma forma de levar a tua história, de levar a tua música, de levar o teu louvor para outras pessoas. E bom, começou nessa incógnita. Quando eu vi esse rapaz falando sobre como vender, eu logo como ministro eu interpretei que eu poderia usar parte daquilo que estava sendo falado para ajudar a divulgar o livro, né? Para ajudar a divulgar aquela mensagem. Então eu comecei a estudar muito, tá? Cursos, vídeos, textos, eu sempre gostei muito de ler, então li bastante, consumi bastante e aí o que aconteceu? Eu não sabia que aquela minha busca não seria necessariamente para o meu livro ou para o meu ministério. Aquilo ia servir como base, iria servir como conhecimento para que a gente pudesse fazer um trabalho anos depois. Passaram-se alguns anos e a minha esposa, para você ter uma ideia, até 3 ou 4 anos atrás, a minha esposa não tinha nem Instagram, nem Facebook, nem YouTube. Ela não tinha rede social alguma. Nada de rede social. Ninguém encontrava a Micaele Lessa nas redes sociais, tá? Ela não tinha nada. Do zero, absoluto. E aí aconteceu que Deus havia feito uma promessa para ela em 2014, que ela iria compor. E quando foi... a gente compôs junto uma música para o nosso casamento, mas apenas em 2019 ela de fato iniciou o Ministério de Composições. E foi lindo. Ela começou compondo música após música, dia após dia. Né? E quando ela começou a compor, nós começamos esse trabalho de composição da forma certa, de forma séria, tá? A gente leva o ministério a sério, mas o processo de composição, de adquirir uma composição para gravar, é todo um processo técnico, as autorizações têm que ser preenchidas, registradas em cartório, tem toda uma parte séria, não é de qualquer jeito. E aí, para isso, ela começou fez-se necessário que ela tivesse um Instagram, um Facebook, um canal do YouTube. Ela começou com o Instagram dela, fez a página do Facebook, e aí algum tempo depois ela começou com o canal do YouTube. Então fez-se necessário ter as redes sociais, mas ela partiu do zero, tá? Ela iniciou do zero as redes sociais dela. E nós sempre ficamos aqui nos bastidores, e eu comecei a perceber que tudo aquilo que eu aprendi, que eu estudei, que eu vi os vídeos, os cursos que eu fiz para vender meu livro, eu vi que seria interessante usar para vender a ideia, para vender a música, para vender não no sentido de dinheiro em si, tá? Mas vender a ideia, de fazer as pessoas consumirem, fazer as pessoas ouvirem. A gente sempre trabalhou, isso é mais nítido hoje, tá? Mas desde o começo a gente sempre trabalhou com o ministério, com levar o louvor, com levar uma palavra de evangelho. Hoje isso é claro pra gente, mas quando a gente começou foi bem espontâneo mesmo. A gente começou postando os vídeos dela. Postando no Instagram, postando no Facebook, postando no YouTube. E aí ela começou a postar, tá? As composições dela no YouTube uma vez por semana. E aí ao longo de vários meses, eu lembro que até o internamento dela, até um momento em que ela foi internada, talvez alguns irmãos já saibam, talvez outros não, ela tem um problema de saúde, um problema respiratório, ela usa oxigênio 24 horas por dia. Minha esposa, compositora Micaele Lessa. E é muito difícil, né, trabalhar, fazer tudo que a gente faz com todas essas dificuldades, é sempre um desafio, mas graças a Deus, Deus tem nos dado graça para isso. E a gente começou a trabalhar no ministério dela, e ela postava por semana, todas as semanas uma composição nova. Não era um trabalho fácil, não era
uma coisa fácil de se fazer, tá? Custava muito pra gente, mas a gente começou a fazer isso, e fazermos com gosto, fazermos com vontade, fazermos com alegria. E ao longo das semanas, a gente foi percebendo alguns detalhes, algumas coisas que faziam, que ajudavam mais, que traziam mais visualização, que trazia mais alcance e o que não trazia. E aí a gente começou, sabe, clicar mais nas teclas que aumentavam o alcance, tá? E menos nas que não davam muito certo. Dessa forma, a gente foi estabelecendo ali uma sequência de coisas que podem ser feitas que aumentam a chance de você ter significância, de você ter crescer o seu ministério e usar as redes sociais como uma extensão dele, tá? Então, foi dessa forma, implementando, é por isso que eu digo muito, não é só estudar marketing. Você vai precisar adaptar muitas coisas, porque o marketing ele é voltado de forma secular e de forma bem comercial. Você vai precisar acertar muitas coisas e adaptar muitas coisas para poder adaptar ao seu ministério, a divulgar o seu ministério e usar as redes sociais para isso, com esse fim. Eu sei que ao longo de um ano, a gente bateu todas as métricas do YouTube. Inscritos, visualizações. Ao longo de mais algum tempo, a gente começou a crescer. Hoje, como eu te disse, há 4 anos atrás ela não tinha nada. Hoje nós temos, né, batemos aí as metas do YouTube e também batemos, hoje, se eu não me engano, o Instagram dela está perto de 8.000 seguidores, algo assim. Que para uns é pouco, para outros é muitos, mas o que você vai entender ao longo desse vídeo, tá? Que eu já vou entrar aqui no conteúdo, em coisas que realmente você pode implementar dentro do teu ministério, você pode implementar isso nas suas redes sociais que você já vai ver um resultado, o que é importante. Mais importante do que o número de inscritos e de seguidores é o quanto você consegue engajar. O engajamento é importantíssimo para a sua rede social. Se você foca no engajamento, o resto vira consequência. O resto fica simples. Basicamente isso. Quando você foca em engajar as pessoas que você já tem, tá? Não precisa ser milhares. Se você tem 10 pessoas ali no teu Instagram e você consegue engajar com elas, você aumenta a chance de o crescimento acontecer de forma natural, de forma praticamente espontânea, tá bom? Então, essa é a nossa história, como a gente chegou até onde estamos. Quando a RBS surgiu, foi exatamente porque a gente já vinha aí fazendo esse trabalho para minha esposa. E o que acontece? Muitos cantores, tá, perguntavam como que ela fazia, quem que fazia para ela. E ela sempre dizia, meu esposo que faz. E os cantores perguntavam, né, poxa vida, quanto que ele cobra para fazer para mim essas artes, os vídeos, quanto que ele faz pra gente? E a gente foi bem redundante quanto fazer, a gente sempre se manteve um pouquinho aquém disso, a gente estava muito focado no que a gente estava fazendo. E aí de 2021, agora de junho de 2021, a gente colocou no coração atender também os irmãos cantores, tá? Disponibilizar, fazer esses trabalhos que a gente já fazia para minha esposa, fazer para eles também. E quando eu comecei, eu não queria só prestar um serviço, eu queria fazer algo que realmente ajudasse. Eu queria realmente fazer algo que fosse útil. Eu queria fazer algo que ajudasse os cantores, que fosse importante para eles. Então é por isso que no nosso canal do YouTube você vai ver muito ali postagens de dicas, de reflexões, de ideias para que o cantor possa implementar na sua rede social, possa implementar no seu ministério e assim conseguir aí ter uma relevância maior, ter um alcance maior. Porque nós desde quando começamos, nós começamos com a proposta de ser bênção para o Ministério dos Cantores, tá? A gente não quer só fazer, a gente está o tempo todo estudando formas de fazer com que o cantor tenha mais relevância, de fazer com que o ministério dele cresça, porque a gente sabe que quanto maior for um ministério, e com as redes sociais também, maior será o alcance de vidas, mais vidas serão alcançadas através da pregação do Evangelho, mais vidas serão alcançadas pelo Evangelho de Cristo. O ministério ele tem essa proposta de alcançar vidas através do ministério, através do Evangelho. Então a gente tem aí essa mentalidade e a gente tem trabalhado sempre pensando dessa forma, tá? Então a gente tem desenvolvido projetos e aí a gente percebeu que podia ajudar os cantores. Como? Quando a gente começou a atender eles, né, falar com eles, ouvir as dificuldades que eles tinham, adivinha?
os problemas que aparecem são praticamente comuns, são os mesmos. Olha que nesses meses aí a gente já falou com mais de 500 cantores, tá? Mais de 500 cantores a gente já entrou em contato com eles, já entraram em contato com a gente, já perguntaram sobre algum serviço, já perguntaram sobre alguma coisa. Mais de 500 cantores. E falando com eles a gente entendeu as principais dificuldades, as principais nuances, as principais aspirações, os principais problemas. E a gente começou a perceber que existe um padrão, que praticamente todos eles possuem os mesmos problemas. E a gente decidiu estruturar tudo isso, tá? Esses principais problemas, essas principais dificuldades, e resolver. E alguns cantores, inclusive, a gente já falou com eles, a gente já enviou mensagem, a gente já conversou, já conseguimos ajudar de alguma forma, tá? Uma vez ou outra a gente passa aí uma dica, uma palavra importante. Então, graças a Deus a gente tem ajudado muitos cantores desse jeito, com toda essa metodologia, tá bom? Resultados incríveis a gente já disponibilizou para cantores através dos nossos trabalhos. A gente fica muito feliz com isso e a gente continua estudando formas de ajudar ainda mais os ministérios, formas de desenvolver ainda mais um crescimento, usando as redes sociais, tá, como extensão do seu ministério. Então a gente tem aí visto isso, aprendido isso, e a gente tem aí tentado cada vez mais desenvolver projetos, produtos, serviços que ajudem os cantores, que ajudem os ministros, né, nessa caminhada, na divulgação e no alcance do seu ministério.